Boa noite a todos. Papai do céu abençoe vocês. É um prazer estar aqui num dia de domingo e poder dividir a palavra do Senhor com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um tema muito bacana e eu tenho certeza que você irá gostar muito. Irá prender a sua atenção. Só não repare na imagem do Data Show, porque é a imagem antiga. Quando eu preparei essa palestra pela primeira vez, eu creio que já deve ter uns 20 anos. Então, as imagens estão um pouquinho ultrapassadas. Mas o enredo, a temática, ela está bem atualizada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do tema dessa noite. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria te convidar a orar mais uma vez. Eu aprendi, não vou dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda continuo pequeno, mas quando eu era mais novo, eu aprendi que quanto mais oração, mais poder. Então, quero te convidar nesse momento a fechar os olhos e a gente falar com o Papai do Céu em oração, pedindo que o poder do Espírito Santo possa tomar conta do nosso coração. Feche seus olhos aí e vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, vamos nesse momento estudar a Tua Palavra e um assunto muito, mas muito importante vai ser dito hoje. E queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para falar ao nosso coração. Mas um detalhe, Senhor, não fale o que nós queremos ouvir, fale o que nós precisamos ouvir, porque o Senhor sabe que o nosso coração é enganoso, e muitas vezes queremos ouvir algo que acaricia o nosso ego, mas que a Sua palavra possa encontrar abrigo dentro do nosso coração e transformar a nossa vida. Perdoe, Pai, por favor, os nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já teve a oportunidade de morar em uma cidade grande, com um trânsito intenso, que tem que acordar muito cedo de manhã e pegar um ônibus. Bem, essa foto aí que você está vendo na tela, ela era a foto do meu dia a dia para ir para o trabalho lá no Rio de Janeiro. 4h30 da manhã eu pegava um ônibus, pela graça de Deus eu começava no ponto inicial, então eu sempre estava sentado, mas demorava uns 20 minutinhos, essa era a imagem que quando eu acordava, no meio da viagem, eu via sempre. Às vezes tínhamos que ceder o assento para uma grávida, para uma senhora já de idade avançada, mas era eu e mais um amigo. Todos os dias nós pegávamos esse ônibus e a gente dormia muito, ou lia alguma coisa. Um dia, no ônibus desse jeito aí, e eu dormindo, eu acordei com esse meu amigo falando bem alto. Ele é da Igreja Assembleia de Deus. Não sei se você conhece a Igreja Assembleia de Deus, mas a galera é aquele pé de fogo, sabe? Aquela galera que fala alto. E aí ele estava lendo um trecho da Bíblia, intertido no texto da Bíblia, e de repente ele disse: "Louvado seja o nome de Jesus!" Eu acordei e falei: "Dudu, o que está acontecendo?" Ele falou: "Rômulo, você não vai acreditar. Eu acabei de ler que Deus perdoa todos os pecados." Eu falei: "Mas a gente já sabia disso." Ele: "Mas eu sou tão pecador, Rômulo." Eu falei: "Então tá bom, Dudu. Pelo menos fale em oração, sem gritar." Outra vez, eu estava com o Eduardo num consultório. Estávamos esperando ser atendidos. Não tinha nenhuma Bíblia dentro do consultório. E tem naquelas mesinhas de centro que ficam no consultório, um monte de revista. Ele pegou uma revista daquela e começou a ler. Aí todo mundo lá sentado, e daqui a pouco ele fez a mesma coisa. "Louvado seja o nome do Senhor."
Aí eu olhei para ele e falei, você está lendo uma revista, o que foi? Rômulo, você não vai acreditar, Rômulo. Eu acabei de ler que existe o lugar mais fundo do oceano. Eu falei, e daí? Que se chama as Fossas Marianas. Você já ouviu falar? São mais de 11 mil metros de profundidade. Eu falei, sim. E daí, Dudu? Rômulo, você já leu na Bíblia que Deus joga os nossos pecados no fundo do oceano? É lá, ninguém tem capacidade de descer. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Esse é meu amigo Eduardo, um dos melhores amigos de infância. E ele tem razão, olha só o que a Bíblia diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse texto está dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado, ele nunca perdeu uma causa sequer. E o nome dele se chama Jesus. Ele é o meu e o seu advogado. Bem, ele perdoa todos os pecados. Perdoa ou não perdoa? Será que existe um pecado que Deus não possa perdoar? O que você pensa? Bem, abra a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Mateus, capítulo 12. Mateus 12, 31. Se você já encontrou, diga, eu quero ir para o céu. Você nem encontrou, mas está dizendo, né? Que a sua vontade de ir para o céu é maior do que... Amém. E se você não encontrou, diga, eu também quero. Todo mundo encontrou, né? Olha só o que diz a Bíblia. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então, olha para o pastor aqui, Jesus estava falando, é ele que disse essas palavras. E ele está dizendo, olha, Deus perdoa todos os pecados. Ele joga os pecados na profundeza do mar. Só que existe um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. Será que eu ou você, nós já cometemos esse tipo de pecado? Será que nós já pecamos contra o Espírito Santo? Se a gente pecar dessa maneira como a gente leu aqui, de bate-pronto, nós estamos completamente perdidos. É ou não é? Então, o que será o pecado contra o Espírito Santo? Será que o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é o adultério? Será que é isso? Uma pessoa casa com a outra, acredita que ela é fiel e de repente ela descobre que aquela pessoa a traiu. Ela depositou, ela foi no altar, toda a confiança ela depositou naquela pessoa. Ela disse que estaria com ela até que a morte separe. E ela agora a trai. Cara, deve ser um pecado terrível. E é um pecado terrível. Só que esse pecado, ele não é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Davi, na Bíblia, ele adulterou. Você lembra dessa história? Davi, ele adulterou. Ele se envolveu com uma outra mulher. E Deus depois o perdoou e chamou Davi de Davi segundo o coração de Deus. Então, o pecado do adultério é um pecado grave, mas não é um pecado contra o Espírito Santo. Então, se você já caiu nessa prática alguma vez, Deus pode te perdoar se for de coração o teu pedido de perdão. Ok? Será, então, que o pecado contra o Espírito Santo é tirar a vida de alguém? É um assassinato? A pessoa vai lá, está vivendo tranquila e de repente alguém vai e apunhala ela pelas costas, dá um tiro.
Será que esse é o pecado contra o Espírito Santo? Seguramente, tirar a vida de um filho de Deus é algo muito grave. Mas eu tenho certeza que esse não é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Nessa história de Davi, desse adultério, a mulher que ele adulterou, chamada Betseba, ela tinha um marido. E esse marido se chamava Urias. E Davi mandou que fizesse uma armação para que Urias fosse morto. Ele, de forma indireta, mas a culpa é toda dele, é culpado pela morte de Urias, mas Deus o perdoou, depois que ele pediu perdão de coração, e Deus restaurou a vida de Davi, e Davi ganhou um título, Davi segundo o coração de Deus. É um pecado terrível, mas não é o pecado contra o Espírito Santo. Será que o pecado contra o Espírito Santo é a negação? Tipo, Deus faz tudo por ti, e você é o tempo todo negando. Coração duro. Será que negar, se tornar um ateu, desacreditar sobre Deus e a doutrina da Bíblia, será que isso é um pecado contra o Espírito Santo? Bem, se a negação fosse um pecado cruel, o pecado contra o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, Pedro não seria perdoado. Porque Pedro negou Jesus quantas vezes? Você lembra? 3 vezes. Então, se tivesse alguém que não deveria ser perdoado de jeito nenhum, esse alguém era quem? Pedro. Porque ele negou. É um pecado também muito delicado, mas não é o pecado contra o Espírito Santo. O roubo. Será que roubar é o pecado contra o Espírito Santo? Você trabalha lá do tanto de tempo, ganha um celular, você está andando na rua, alguém chega com a arma e te rouba. Será que esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo? Bem, se fosse, lembra da história do ladrão da cruz? Jesus chegou para ele e falou, em verdade te digo hoje, estarás no paraíso. Estarás comigo hoje no paraíso, né? Então, é um pecado sim grave, mas só que ele se arrependeu de todo o coração, mas não é o pecado contra o Espírito Santo, e ainda bem, porque se fosse o roubo, pegar a coisa dos outros, furtar, o pecado contra o Espírito Santo, o pastor aqui estava perdido. Calma, não vou roubar nada seu, tá bom? Sou carioca, transformado, e não roubo mais nada, em nome de Jesus. Mas eu sou o carioca mais trouxa que tem, porque eu fui roubado 9 vezes. Antes de inteirar 10, eu vim para Boa Vista. Aqui eu acredito que não vai inteirar 10, tá? Ore por mim. Mas eu vou te dizer por que esse pecado não é o pecado contra o Espírito Santo e por que eu falei que eu estou inserido nisso. Quando eu era mais novo, a minha mãe, ela fazia din-din. Pensa no din-din mais gostoso do mundo. O din-din de coco da minha mãe era a coisa que só você experimentando. E minha mãe chegou para mim e falou, Rômulo, eu trabalho o dia todo, você chega do colégio cedo, você vai ser o meu vendedor de din-din. Quem bater aqui em casa, você vai vender o din-din, a gente vai juntar dinheiro e você vai poder tomar um din-din por dia. Esse é o pagamento do seu dia de trabalho. Tá bom, mãe. É só um, mãe. Eu falava com ela, mãe, é um de coco, um de morango, um de goiaba. Ela falou, não, um por dia. E aí, a minha mãe não me dava mais nenhum. E aí, o que eu fazia? Abria o freezer, pegava um din-din, colocava no short, ia para o banheiro, chupava um din-din e jogava o saquinho do din-din no vaso e dava descarga. Crime perfeito. E um dia minha mãe falou, Rômulo, a nossa empresa está quase falindo. Não sei o que acontece, a gente vende tão bem. Falei, mãe, nós temos que orar. Só que os meus dias de roubador de din-din acabou. Por quê? Um dia o vaso sanitário da minha mãe entupiu. E ela chamou um encanador para desentupir. E na hora que puxou o vaso do lugar, tinha uns 300 saquinhos de din-din. Pensa numa surra para 10. Foi o que eu tomei.
Graças a Deus que não é o pecado contra o Espírito Santo, senão o pastor não estaria aqui pregando. Bem, primeiro, quem é o Espírito Santo? Porque para a gente entender o que é pecado contra o Espírito Santo, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo. Porque muitos não compreendem a natureza do Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Mas o que é realmente o Espírito Santo? As pessoas têm dificuldade dizendo, olha, são 3 em 1, como que pode? E tudo mais. Mas existem elementos na nossa vida em que nós vivemos e aceitamos, tipo o tempo. O tempo, ele é o presente, o passado e o futuro. São 3 em 1. Estou tentando dar uma explicação um pouco mais fácil para você entender. Tipo, também, a água. Quando você estava no colégio, no ensino fundamental, você entendeu que a água ela tem 3 estágios, né? Qual é? 3 estágios, vamos lá. 3 formas. A água, como que é? Sólido, líquido e gasoso. Um elemento, 3 formas. O espaço. Quem é da parte de engenharia aí sabe que é largura, comprimento, a altura. É assim que se mede o espaço. Então você vê que dentro da nossa natureza nós temos vários elementos que são 3 em 1. E o Espírito Santo, ele é exatamente assim, é o Pai, o Filho, que a gente conhece, e o Espírito Santo. Eles são 3 pessoas, não são 3 energias. 3 pessoas, assim como eu, você e mais outra pessoa, formamos um trio, eles formam a Trindade. Pastor, mas a palavra Trindade não tem na Bíblia, mas o conceito teológico, ele existe. E você vai ver diversas vezes Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. E ele é a segunda pessoa, terceira pessoa da divindade. Mas quando a gente fala terceira pessoa, isso não é um pódio. Como tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, um mais importante do que o outro. Eles têm as mesmas características, os mesmos dons, se eu posso assim dizer. Nós chamamos isso de atributos que eles não são comunicáveis ao homem. Você e eu, nós nunca teremos atributos que o Espírito Santo, Jesus e Deus têm. Eles são oniscientes, onipotentes, e tudo que você possa pensar sobre divindade, os 3 têm. Eles são 3 em 1, em poder, em propósito. Mas eles são 3 pessoas diferentes uma da outra. Mas pastor, eu já ouvi falar que eles são 3 em 1, em propósito. Sabe qual é o propósito deles? Salvar eu e salvar você. Salvar a sua família. Eles estão unidos nesse mesmo propósito. Mas eles são diferentes um do outro. Pastor, como assim? Eu não tenho mais alguns detalhes para te dar, porque a Bíblia nos dá revelação, que nós chamamos na teologia de revelação necessária. Para quê? Para que você compreenda e seja salvo. Eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Bem, geralmente a matemática do Espírito Santo é 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, não vai dar 1. Só que na operação matemática, na matemática da Trindade é 1 vezes 1 vezes 1, e você já estudou no colégio que é igual a 1. É exatamente assim que a gente pensa. Agora, abre a tua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13. Vamos ver mais alguns detalhes sobre o Espírito Santo. João é o 4º evangelho. Versículo 13. João 16, 13. Olha só o que o livro de João diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo, uma pessoa é tomada do Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz? A primeira
a primeira ação direta do Espírito Santo não é fazer com que uma pessoa fique rodando, fique pulando, que caia desmaiada. Não, a primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é fazer com que uma pessoa conheça a verdade. Por quê, pastor? Deus quer que a gente conheça a verdade. Abra agora a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. É só voltar um pouquinho. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você consegue conectar uma coisa com a outra? O Espírito Santo, quando ele desce numa pessoa, essa pessoa ela é batizada com o Espírito Santo faz ela conhecer a verdade. Qual a verdade qual verdade? A verdade da Bíblia. E quando essa pessoa conhece a verdade da Bíblia, o que a Bíblia está dizendo aí? A pessoa ela vai ser liberta. Esse é o intuito do Espírito Santo, fazer com que eu e você, nós sejamos libertos. Libertos do quê? Do engano, da mentira, da corrupção, do adultério e de todas as outras coisas que nos afastam de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é Ele que faz esse trabalho de você querer vir para uma igreja. Não foi você ou um amigo que convidou, foi o próprio Espírito Santo trazendo você aqui para que você tivesse um encontro com Ele, para que Ele te apresentasse a verdade e você ser libertado por esta verdade. Você está entendendo como que é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo é extraordinário, Ele é Deus que trabalha dentro do coração do ser humano para transformar esse pecador num homem transformado, em uma mulher transformada. O trabalho do Espírito Santo é incrível. Olha só outro verso agora, Romanos capítulo 8. Depois de João é Atos e depois vem o livro de Romanos. 8, versículo 26. Olha só o que o Espírito Santo faz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. E olha como ele intercede, com gemidos inexprimíveis. Você está vendo como que o Espírito Santo intercede? Ele ora por nós, e ele ora gemendo a Deus de agonia. Por quê? Porque às vezes você está pedindo a Deus uma coisa, que Deus sabe que essa coisa vai destruir a tua vida, vai acabar com você, vai fazer você infeliz, vai fazer você sofrer. E o Espírito Santo, ele com Deus, ele ora a Deus e ele geme de tamanha agonia para salvar você. Olha só mais uma coisa no versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele é um intercessor entre eu e Deus, entre você e o Pai. E ele intercede para salvar você com gemidos inexprimíveis. Agora vamos juntar tudo. Presta atenção agora, pensa comigo. Vou botar o seu tic-tac para funcionar, tá bom? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Sim. Se Ele é Deus, Ele sabe a língua divina, correto? Se Ele é Deus, Ele sabe a língua dos anjos. Se Ele é Deus, Ele conhece todas as línguas dos homens e todos os dialetos. Só que quando Ele está intercedendo por mim e quando Ele está intercedendo por você, Ele não encontra nenhuma palavra na língua divina, Ele não encontra nenhuma palavra na língua angelical, Ele não encontra nenhuma palavra em todos os idiomas que no mundo tem, e em todos os dialetos Ele não encontra uma palavra sequer. Ele simplesmente, Ele geme para salvar você. Porque você está pedindo muitas vezes uma cobra, quando Ele quer te dar um pedaço de pão. Você está pedindo um relacionamento para você sentir prazer, quando Ele quer te dar uma família. Você quer ser curado de uma doença, quando Ele quer te dar a vida eterna. O Espírito Santo é tudo o que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente não conhece a natureza do Espírito Santo e nem sabe o que é pecar
contra o Espírito Santo. Você, desculpa a imagem, mas na época que eu fiz a palestra, a televisão era mais ou menos assim, tá? Pastor, o senhor é velho, hein? É. Mas já aconteceu contigo? De você estar em casa, vendo uma coisa, e de repente você está lá no controle. Homem que gosta de fazer isso, né? A gente entra na janela do nada, né? Na caixa do nada que a gente fala, que nós homens temos duas caixas, né? Uma é a caixa do nada e a outra é a caixa do sexo. A mulher, às vezes, quer entrar na nossa caixa do nada. Mas se você entrar na nossa caixa do nada, ela vai ter você e ela não vai ser mais a caixa do nada, né? Mas a gente está lá na caixa do nada, né? Pá, pá. E de repente você vê uma coisa e o Espírito Santo fala assim, não vai aí, meu filho. Troca de canal porque isso não vai fazer bem para você. Ou você está andando numa rua e de repente você fala assim, eu tive uma sensação estranha, eu acho que eu tenho que voltar. Ou a sua mãe, quando você vai sair, ela fala assim, meu filho, não vai não. Mãe tem um contato com o Espírito Santo incrível. Ela fala assim, meu filho, não vai não, olha, eu estou toda arrepiada. É o Espírito Santo que faz isso. Esse é um dos trabalhos do Espírito Santo. Ele também escreveu a Bíblia, sabia? Olha só o que a Bíblia fala. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia que você está na mão aí, que você está estudando comigo, ela é o livro de Deus. Mas quem ajudou os homens a escrever foi o próprio Espírito Santo. Por isso ele quer que você conheça a Bíblia, porque quando você conhece a Bíblia, você é liberto por ela. Pelo poder que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo transforma a nossa vida, diz o livro de Ezequiel. O Espírito Santo transforma a nossa vida. É por isso que você vê uma pessoa alcoólatra, ela entra numa igreja e daqui a pouco ela é transformada. Você pega uma Bíblia e coloca a Bíblia dentro de um presídio. E você deixa lá 1 ano, depois você volta. Você pode fazer com outros livros, livros de matemática, de ciência, de direito, qualquer outra coisa. Você deixa lá. 1 ano, cada um desses livros. Quando você voltar, você não vai ver um doutor em direito. Você não vai ver um engenheiro. Mas se você deixar uma Bíblia, você vai ver um monte de cristão depois de um tempo. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo escreveu esse livro. E ele quer que eu e você venhamos a ler, para que a gente seja transformado. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, agora que você conhece o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e quem é ele, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Vamos lá. Você está vendo essa imagem que está aí atrás? É igualzinho aqui em Roraima, né? Você vê que aqui em Roraima eu acho muito legal. O pessoal fez 32 graus, quer dizer, 28 graus. O pessoal já bota o casaco, eu fico olhando e falo assim, um bando de doido, né? Acho que aqui o pessoal tem vontade de ser um lugar frio, né? Mas enfim, você está vendo essa imagem aqui, né? Você está vendo que tem um rio no meio e muito gelo. E essa água, embora ela esteja muito gelada, ainda ela não ficou sólida, né? Não virou gelo. Mas se continuar fazendo muito frio, você pode depois caminhar, até dirigir um caminhão em cima de onde era o rio. Por quê? Porque com o frio, ele ficou duro. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro, ele não é uma ação isolada. Não é você falar alguma coisa e depois você pecou contra o Espírito Santo. Não, não é isso. É ação na qual vai endurecendo o teu coração, vai endurecendo o teu coração, vai endurecendo o teu coração, até que seu coração se torna um bloco de gelo, duro. E não adianta alguém falar para você, você está errado, porque você bate no peito e fala, a vida é minha e eu ajo como eu quero. Vou dar um exemplo, é quando você fosse jurado pelos seus pais, se um dia eu pegar você fumando, eu vou quebrar os seus dentes. E aí você começa a sair com os amigos e de repente um amigo fala assim, e aí, vamos fumar? E você fala, não, eu não vou fumar, porque se eu fumar, a minha mãe e meu pai vão me arrebentar. Eles falaram que quer quebrar os meus dentes. Ele fala assim, mas é só um traguinho, vai. E aí você vai lá para experimentar e fuma, gostou. E aí você começa a fumar escondido. Você passa aquele medo. Você, antes de chegar em casa, você toma um banho, bota um perfume para eles não sentir o cheiro, mas um dia você está com 18 anos e agora você é dono da tua vida, você já mora fora e você agora está fumando. E agora você não tem mais medo de ninguém. E você fuma.
sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, porque agora você é dono do teu próprio nariz. Mas você sabe que o cigarro faz mal. Você sabe que se você continuar fumando, você vai ter um câncer. Que essa não é a melhor forma saudável de vida. Mas mesmo assim, você não consegue mais soltar o cigarro. É mais ou menos que funciona. O Espírito Santo chega para você e fala assim: não adultera, você sabe que está fazendo errado. Não é essa maneira como você tem que agir. E aí você começa a fazer tudo escondido. E você vai fazendo a sua vida dessa maneira. Você começa a fazer sexo com outras pessoas, em outras. Daqui a pouco isso fica tão normal, que você está tão longe, o seu coração está tão duro, que o Espírito Santo ele fala contigo. Só que você está com o ouvido tão tampado e o coração como um bloco de gelo, que você não tem mais salvação. Você está perdido. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E tem 3 passos que a gente dá para pecar contra o Espírito Santo. O primeiro é resistir o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 51. A gente estava em Romanos, é só voltar um livro. Atos capítulo 7, versículo 51. Primeiro passo, resistir o Espírito Santo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha só o que ele está dizendo: vocês estão com o coração duro, e nesse coração duro de vocês estão resistindo ao Espírito Santo. A pessoa ela sabe que está errada, mas ela fala assim: eu nasci assim e eu morro assim. Ele não dá ouvidos às pessoas. Ele é dono da própria vida, só que ele está se afundando no pecado. E ele está resistindo ao chamado do Espírito Santo. E ele está perdido. Lembra de Judas? Ficou 3 anos e meio com Jesus. Viu todos os milagres de Jesus. Ele viu pessoas ressuscitarem, cegos enxergarem. Ele estava com Jesus, mas o coração dele não foi transformado, porque ele resistiu o tempo inteiro. Ele estava mais pela ganância do que se dobrar diante de Deus e permitir transformar o seu caráter. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Segundo passo para pecar definitivamente contra o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios é indo para o finalzinho da Bíblia, perto de Romanos. Efésios capítulo 4, versículo 30. E o segundo passo é entristecer o Espírito Santo. 4, versículo 30. Do livro de Efésios. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que acontece? O Espírito Santo, ele começa a se entristecer. Ele fica triste. Por quê? Porque ele sabe que o caminho que você está seguindo vai te levar para o buraco, para a perdição. E ele fica triste não porque ele quer que você seja a pessoa mais correta do mundo. Ele fica triste porque ele está perdendo um filho que ele ama. E ele não quer que esse filho se perca. Porque você foi selado no coração do Espírito Santo para você ser redimido. Porque Jesus está para voltar. E ele quer que você vá para o céu. Ele está fazendo de tudo para salvar eu e salvar você. Bem, imagina só. Você está numa praça, e nessa praça tem muitos pombos. Você senta no banco da praça, e você traz um monte de milho picadinho, que pombo adora isso. E de repente você joga um pouquinho no chão, e os pombos que estavam meio ressabiados porque nunca te viu, se aproximam. E aí ele sabe que você tem um monte de milho na mão.
E aí você coloca o milho na mão e você abre assim, os pombos ficam olhando para você e deve pensar assim, esse cara está a fim de me pegar. Mas como ele já jogou um pouquinho de milho no chão, eu vou me aproximar dele, porque eu acho que também ele pode ser gente boa. Só que quando ele chega bem pertinho, que ele vai dar aquela primeira bicada, você fecha a mão. Ele sai voando. E aí você faz de novo uma segunda vez. Ele vai se aproximar de você, mas agora mais ressabiado do que nunca. E se você fizer isso mais 2 vezes, 3 vezes, eles não chegam mais perto de você. Sabe por quê? Porque você espantou a presença dos pombos. É a mesma coisa que a gente faz com o Espírito Santo. Ele quer se aproximar de você, mas você sempre fecha a porta. Eu ouvi uma expressão esses dias que muito me chamou a atenção. Tem coração que não é uma porta que Deus bate. Tem coração hoje que ele é uma porta de cofre, que o Espírito Santo não consegue entrar. E sabe o que ele faz? Ele simplesmente bate asa e sai, porque ele vai procurar um outro coração que está disposto a receber ele. E o terceiro passo é apagar definitivamente a ação do Espírito Santo na vida. Esse é o último passo. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Apagar a atuação do Espírito Santo. Abra aí a tua Bíblia, livro de Tiago. É para o finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. E aí, ele sabe que tem que fazer o correto e não faz, ele está pecando contra o Espírito Santo. E aí, está longe. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês hoje que estão aqui na igreja. Sabe qual é a boa notícia? É que vocês estão aqui porque o Espírito Santo está falando no seu ouvido. E ele quer te salvar. E você não está nesses 3 passos. Amém? Está feliz com a notícia que eu te dei? Essa é uma notícia boa. Mas ele quer que você continue da maneira como você estava? Claro que não. Ele quer que a gente seja mais parecido com Jesus e menos parecido conosco. Ele quer que a gente olhe nosso rosto no espelho e não vê mais a nossa imagem, filho. Ele quer que a gente veja a imagem estampada de Deus em nós. A tal ponto de a gente chegar numa oração e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O pecado contra o Espírito Santo é como se um amigo te chamasse para passar o final de semana na casa dele. E aí você vai. Só que ele mora perto de uma ferrovia e passa trem toda hora. E os trens, eles estremecem o lugar onde eles passam e fazem muito barulho. E aí você vai chegar para dormir e você fica a noite toda rolando para um lado e para o outro, porque você não consegue dormir por causa do barulho do trem. E aí você acorda de manhã e diz para o amigo, eu não dormi nada por causa do barulho do trem. E seu amigo olha para você e fala assim, hoje isso não me incomoda mais, porque eu já estou insensível. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É como se o despertador estivesse tocando e você estivesse num sono tão profundo, mas tão profundo, que você não consegue acordar. Mas o Espírito Santo está ali, te chamando, convidando você, o telefone está tocando, só que você não consegue atender, porque você tirou ele do gancho. É Deus chamando a gente para um encontro com Ele, para a gente se aproximar dEle, entregar o coração para Ele, mas quando a gente resiste ao Espírito Santo, é como se a casa estivesse pegando fogo e Ele gritando no lado de fora, saia! Só que você não consegue sair, porque você não escuta mais a voz dEle. Não foi Ele que se afastou de você, foi você que quis Ele longe de ti. Olha o que aconteceu com o povo antes do dilúvio. Deus tinha dito para eles, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem é carnal.
A mesma coisa hoje. O Espírito Santo diz para mim e para você: eu não vou agir sempre com você se você for carnal. Um dia ele vai desistir da gente. Ou na realidade, nós que iremos desistir dele. Porque se tem uma coisa que eu admiro em Deus, sabe qual é? Ele não desiste de você. Ele quer te salvar. Quer transformar a sua vida. Quer ter um encontro contigo. Eu sou pastor há 16 anos. Nesses 16 anos de pastorado, eu nunca vi uma pessoa que entregou o coração a Deus voltar e dizer: estou arrependido, pastor. Ao contrário, as pessoas me procuram e falam assim: pastor, se eu soubesse como é bom, eu já tinha tomado a minha decisão faz tempo. Hoje, o Espírito Santo convida eu e você para que a gente entregue o coração a Ele, para que a gente faça uma entrega. A Bíblia fala que Ele está à porta e Ele está batendo, esperando a gente abrir. E esse versículo, eu sempre digo isso, tem um grande problema. Sabe qual é? Quem bate na porta está no lado de dentro ou no lado de fora? O Espírito Santo deveria estar onde? No lado de dentro do nosso coração, transformando a nossa vida, quebrando o nosso eu, para que a gente seja mais amoroso com nossos filhos, mais compassivo com o nosso cônjuge, para que a gente seja mais atencioso com as pessoas que estão perto da gente, para a gente não criar motim, briga, picuinha. Essa não é a ação do Espírito Santo, essa é a ação do inimigo de Deus. Ele quer que você viva num local onde não tenha mais prazer, porque o inimigo de um lado, ele puxa você para se afastar daqueles que são bons, e o Espírito Santo, ele diz: se junte com o próximo. Quando você permite o Espírito Santo trabalhar no teu coração, o trabalho não é mais o teu ponto inicial. Você começa a considerar que o tempo que você passa trabalhando não é tudo. Que você não precisa mais correr atrás de dinheiro desesperado, do prazer. Você, quando tem o Espírito Santo no teu coração, você pensa assim: eu estou muito longe da minha família, eu vou passar mais tempo com meus filhos, eu vou passear mais com eles, eu vou deixar de ser um pai opressor e vou ser mais carinhoso e amoroso. Essas são ações do Espírito Santo. E de todos que estão aqui, eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, incluindo a minha pessoa, Ele quer transformar todos nós. E Ele só vai parar no dia que você descer a sepultura, ou se você afastar Ele definitivamente do teu coração. Mas hoje Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, eu entrarei, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e ele vai fazer uma varredura no meu e no seu coração. Mas se você abrir a porta do coração, vamos ter uma música agora especial, que foi preparada com muito carinho, e no final da música, eu quero fazer uma oração de consagração da minha vida e da sua vida, para que o Espírito Santo hoje encontre uma porta escancarada do coração e Ele possa fazer uma festa conosco. Escute esse louvor e depois eu quero fazer uma oração com vocês. Fique em pé, igreja, para a gente estar louvando juntos ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Espírito Santo, ore por mim, leve
necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei o que devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu coração está ferido, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Quero te convidar nesse momento, colocar a mão assim no coração, que é a casa do Espírito Santo, né? E feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu em oração. Amado Deus, esse coração, Senhor, que estamos colocando a mão, está com a porta aberta, Senhor. Para Ti está escancarada. Entre, Santo Espírito, e faça o trabalho que o Senhor quiser fazer. Limpe, Senhor, todas as impurezas, todos os ressentimentos, às vezes a falta de perdão, as coisas que nós temos guardado no arquivo da vida que nos fazem mal. Por favor, Pai amado, purifica, Senhor, a nossa alma, que Teu Santo Espírito possa sempre achar abrigo dentro do nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz todos os dias e andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, que não seja o eu colocado em primeiro lugar, mas que a Sua vontade prevaleça na nossa vida. Pai, feche a porta desse coração e jogue a chave fora, que fique aí dentro para todo sempre, porque nós não queremos pecar contra o Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados e nos dê, Pai, por favor,
uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, Senhor.